Boa noite, pessoal. Então, estou aqui ao vivo então com o Rodrigo Villarreal, da Azit Fundo, Azit Brasil, né? Isso. Azimut Brasil. A gente vai comentar um pouco então sobre essa semana bastante turbulenta no mercado financeiro, né? Tivemos uma das semanas mais loucas, né? Para ser bem direto, né? No mercado financeiro brasileiro e mundial. Mas aqui no brasileiro a gente teve realmente oscilações gigantescas. E aí eu trouxe aqui o Rodrigo para a gente bater um papo sobre como é que foi esse mercado. Vou deixar primeiro o Rodrigo se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dele, do dia a dia, o que ele faz. E depois a gente vai bater um papo sobre o mercado mesmo. Olá pessoal, boa noite, obrigado pelo convite. Realmente comemorando que a semana acabou, vamos dizer, emocionante, foi bem difícil. Destruição de valor enorme no decorrer dos dias, mas algumas altas, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Só me introduzindo, eu sou Rodrigo Villarreal, sou sócio aqui da Azimut. Nós somos uma gestora italiana, uma gestora independente italiana. Aqui no Brasil atuamos como multifamily office, então a gente faz uma gestão especializada de recursos de famílias e de alguns clientes. Somos uma plataforma aberta, trabalhamos com basicamente qualquer ativo brasileiro. Temos carteiras de clientes desde as mais conservadoras até agressivas, então foi uma semana bem tumultuosa, bem tumultuada para a gente no mercado. Imagino. Acho que todo mundo que está no mercado passou por essa mesma sensação, né? Eu também entrei na bolsa no ano passado, então foi um dos 1 milhão de CPFs novos, né? Passei um pouco por esse estresse essa semana, aproveitei para fazer novos aportes, né? Fiz o clássico ali, tirei um pouco da minha reserva de emergência, fiz alguns aportes novos para aproveitar essa baixa. Mas, cara, explica um pouco aí pro pessoal o que aconteceu. Vamos do começo lá. O que é um circuit breaker? Vamos voltar um pouquinho atrás. O estresse maior começou lá depois do carnaval, né? Para nós, aqui no Brasil começou depois do carnaval, né? Porque a gente ficou ali. Começou na segunda-feira, quando a gente festejava. A gente tava com o mercado fechado brasileiro aqui na segunda-feira, segunda e terça, e aí quarta-feira veio aquele crash, né? Depois do carnaval. Basicamente, a gente estava todo mundo acompanhando à distância o corona lá na China. A China já estava, regiões de Wuhan, Hubei, já estava fechando, várias pessoas em quarentena. E aparentemente era algo muito distante, asiático, e um medo de supply. Ou seja, a China está fechando fábricas, a gente vai sentir daqui 45 dias, temos navios no mar, daqui 45 dias, 60, a gente vai ter uma dificuldade de ter produtos. Para o mundo era isso, um problema de supply, a China está contendo, algo que só um governo comunista pode fazer, trancou 11 milhões de pessoas numa cidade. Construiu o hospital em 3 dias. Aprovou orçamento recorde ali, obrigou todo mundo da região a trabalhar, todo mundo que não se apresentasse podia ser preso. Então tá lá, fez a contenção como podia, e nosso risco era um risco de supply. Todo mundo temia pandemia, nem se falava sobre isso ainda, então o grande temor era: vão faltar produtos, vamos ter um impacto de desaceleração global. Vale lembrar que recente tinha saído o PMI da Alemanha, já tinha desacelerado, então a Europa já estava desacelerando sozinha, e aí vem essa questão da China fechando fábricas. Esse era o grande medo. O plano de fundo era já um mercado europeu desacelerando. O mercado europeu já desacelerando e a China, a principal economia, parando. Então esse era o grande temor global, digamos. Claro que a gente vende injeções de liquidez de quantitative easing dos bancos centrais, a gente já estava no mercado, digamos, muito líquido, muitas pessoas entrando em bolsa, então digamos que a gente já estava num mercado mais sentimental e mais suscetível a qualquer temor assustar as pessoas. E aí, claro, como a gente estava falando, problema de supply. A gente bate sexta-feira, a gente vai para o carnaval, as pessoas vão para o seu sábado, nós vamos para o carnaval, e nesse final de semana começam a explodir casos na Itália. Primeiro Coreia do Sul e depois Itália. Então é quando efetivamente sai, Coreia do Sul se arrasta muitos casos. Tinha vários especialistas dizendo que enquanto não passar de 50 casos em outro país não é preocupante. E aí de repente em um só dia Itália estoura, alguns países da Europa surgem muitos casos muito rápidos, e a Coreia do Sul. E aí, domingo a mesma coisa, e de repente no domingo de noite dobram na China, o último salto foi na China, foi domingo de noite,
tanto de mortes quanto de casos. O mercado se desespera e aí a segunda-feira, digamos que começa um grande tremor com corona, bolsas segunda e terça caóticas e a gente em carnaval. Acabou de certa forma considerar a queda de segunda, de terça e de quarta nas bolsas, digamos que aquela queda de quarta no Brasil, a bolsa vai lembrar que na quarta ela abria a 1 da tarde, em vez das 10 da manhã ela abria 1 e fechava às 5. Então era um mercado muito curto. Sim. E, claro, foi um dia bem agressivo, mas não compensou o que as bolsas perderam na segunda, na terça e na quarta. Então começa, como tu ia dizendo, com temor de corona, com temor de supply, e aí de repente se espalha para outros países e a gente começa a levar um pouco mais a sério, digamos, que vai passar, não foi contido na China. Começa a espalhar para outros países o coronavírus. Ainda se acreditava muito na capacidade do governo chinês, da forma autoritária dele de conter só na China. Foi quando a gente efetivamente percebeu que vai passar para o mundo inteiro. E aí começam a se reavaliar todos os... Porque antes era um medo econômico e a gente começa a avaliar, não, as pessoas vão ser infectadas. Sim. E aí vai para a Europa, que vale lembrar, é um continente velho. Então, enquanto era na China, a gente falava, as pessoas que têm uma letalidade maior são pessoas mais velhas e vai para um continente velho, a gente começa a rever todos os números de letalidade, que na China eram baixos e se tu vai olhar hoje na Itália são muito altos. Porque tem muito idoso na Itália. Então, o país está num grupo de risco, digamos. Então... Esse é o plano de fundo, mas vale lembrar que durante essas 2 semanas de temor com corona, foram 2 semanas bem ruins para o mercado brasileiro, a Bovespa caindo bastante, a Bolsa Americana também, mas a gente vai ter circuit breaker pela primeira vez na segunda-feira por causa do petróleo. Dessa semana. Então, era um período bem ruim de bolsa, a gente estava com muita dificuldade, mas o grande gatilho que vai gerar... A gente foi o quê? De 120 a perto de 100? A gente foi de 120 a mais ou menos 100. A gente baixou de 100 e recuperou. E aí veio essa semana. Então a gente chegou a semana a 70 mil pontos. Sim. Então foi definitivamente, para quem entrou lá em 120 mil pontos no final de dezembro, janeiro, a gente vai lembrar que 15 dias, a segunda quinzena de janeiro é uma semana tumultuada. A gente teve alguns problemas econômicos no Brasil, alguns conflitos políticos, então já foi uma semana um pouco ruim, e daí vem em fevereiro, um mês que estava um pouquinho de lado, e vem daí a porrada no final do mês. Então, para quem entrou metade de janeiro, a gente está vendo mais ou menos uns 30% de perda de valor da bolsa. Perda de valor da bolsa e fundos. A gente tem alguns fundos de ações com quase 40% de queda, algumas pessoas muito expostas, dependendo de quais ativos elas estão expostas. Vai lembrar que Petrobras é um dos ativos mais relevantes do Ibovespa. A Petrobras teve uma destruição de valor na semana de mais de 200 bilhões de market cap. A ação da bolsa acho que perdeu 50% de valor. Perdeu 50% de valor. E daí, em termos nominais, isso é 200 Que é o que tu ia falar também do choque. Acho que podemos falar que foi um choque de petróleo. Digamos que a bolsa, a gente estava vivendo períodos bem ruins por causa do corona. Sim. Mas o que vai gerar a grande devastação, assim, a grande destruição de valor mesmo, vai ser o petróleo na sexta-feira. Que é algo que já vinha acontecendo conflitos de petróleo, a OPEP já estava há um tempo, tanto que a gente vai lembrar, o próprio Taleb, em dezembro, estava alertando sobre um petróleo esticado e um possível conflito de petróleo. Então, na semana passada, começam a se aproximar negociações para reduzir a produção de petróleo. E aí, na sexta-feira, no final do dia, a Rússia diz que ela não vai reduzir a produção. Só para a gente recapitular um pouquinho, para quem não conhece. A gente tem um cartel mundial que o mundo tolera. Que o mundo tolera, que combina preços de petróleo no mundo inteiro. São basicamente a Venezuela e alguns países árabes, é isso. Exato. Os países árabes e a Rússia. E a Rússia. São os mais fortes ali dentro, que tem voz. Países árabes e a Rússia. E esse ano rolou um estresse, a Rússia não chegou num acordo com os países árabes. Exato. O preço estava caindo, os países chegaram a um acordo, vamos de novo diminuir a produção. Oferta e demanda, diminui a oferta, diminui a produção, vai subir o preço. Os países fizeram a proposta, a Rússia e a Venezuela, vale lembrar, são economias extremamente dependentes do petróleo. A gente tem países, a Arábia Saudita, claro, grande parte da riqueza dela vem do petróleo, mas digamos que ela é um país rico. Sim. A Rússia e a Venezuela passam por dificuldades. E a Rússia disse, eu não vou reduzir a minha produção. Então isso, até porque vale lembrar que a gente está num conflito de poder no Oriente, com a Rússia, com a Arábia, Estados Unidos, alguns conflitos na região. A Rússia disse que não ia reduzir a produção, isso na sexta-feira no fechamento do mercado.
automaticamente os futuros começaram a disparar, todo mundo começou a se assustar com a segunda-feira, porque não vai ter um acordo. E aí o grande problema veio no domingo, quando a Arábia devolveu e disse que se a Rússia não vai diminuir a produção, a gente vai aumentar a produção para patamares recordes e a gente vai entrar numa guerra de preço. Por quê? A Arábia Saudita tem o menor custo de petróleo. Então, ela basicamente está em cima de um mar de petróleo. Ela bate na areia e tem petróleo embaixo. Basicamente isso. O Brasil aqui, a gente é especialistas mundiais em extração de águas profundas. A Petrobras é sempre mundial nisso, mas é um petróleo mais caro. O petróleo dos Estados Unidos ele acabou de fazer investimentos enormes em xisto. Então, as petrolíferas americanas hoje também têm um custo elevado por causa desses investimentos. E aí isso vai levar a um outro temor do mercado, que os bancos estão alavancados por causa dos empréstimos dessas empresas americanas petrolíferas. Então, todo mundo não pode operar com o custo de um petróleo tão baixo, nem a Arábia Saudita pode, porque ela precisa desse dinheiro para o governo. Ela pode ter lucro, mas ela precisa de lucro alto. E é então por isso que o Fed acabou entrando na jogada para dar liquidez. O mundo se apavorou domingo de noite, e aí na segunda a gente vai abrir um primeiro circuit breaker. O que seria um circuit breaker? Todas as bolsas têm. É um botão antipânico. As pessoas estão desesperadas, a bolsa começa a cair muito, as bolsas entram e travam as operações para dar um tempo para as pessoas pensarem e reverem se elas realmente querem continuar liquidando os ativos. No Brasil, fazendo uma breve explicação, se a gente chega em 10% de queda, a bolsa para por meia hora, depois ela reabre. Se ela cair mais 5, ou seja, ir para menos 15, ela fecha por mais uma hora. E se ela voltar e cair mais 5%, aí o regulamento diz que vai para B3 e a bolsa vai decidir. Mas eles avaliam se reabre ou não ou fecham até o fim do pregão. O ideal é que feche o dia. Então todas as bolsas vão ter esse circuito de defesa. Eu tenho 6 anos de experiência no mercado financeiro, eu tinha vivido que era no Wednesday Day. No dia anterior ao vazamento do áudio do Temer. Sim. Então na segunda-feira a gente vai parar, vai cair 10%. Depois a bolsa vai voltar, vai realizar um pouco, vai recuperar, mas a gente fechou em menos 12 naquele dia. E daí, automaticamente, Banco Central Europeu, Federal Reserve, todo mundo resolveu entrar para dar liquidez para o mercado. E vai lembrar que daí o Fed veio e fez um corte emergencial de juros, que era algo que ninguém esperava. Foi para dizer, lá é com faixa, né? Ela é uma banda. Aqui a gente tem mais uma taxa de juros específica, ela foi uma banda e ele cortou 0,5. Que era o que se esperava que ele fosse fazer na próxima quarta-feira. Eles anteciparam a reunião. Eles anteciparam, eles têm lá, nós temos o Copom, eles têm o Conselho Monetário deles, que os membros se reúnem, conversam e decidem, e uma reunião emergencial não tem conselho e é só o presidente que decide. Então as pessoas ficaram um pouco preocupadas naquele aspecto de cadê a independência do Banco Central, porque simplesmente o presidente decreta um corte emergencial, nada mais é do que uma pressão presidencial, talvez. Porque a gente tem nos Estados Unidos mais um outro aspecto de que a gente tem eleição daqui a uns meses. Sim. Então o presidente não está nem um pouco confortável, é uma nação, todas as pessoas têm ações. Sim. Aqui no Brasil, então eu vou te comentar, a gente tinha 800 mil CPFs no começo do ano passado e terminou com 1.800.000, ou seja, a gente é um país, a gente tem menos de 1% da população investindo em bolsa. Mas os Estados Unidos não, lá todo mundo tem. Então quando a gente está falando de uma bolsa perdendo 10%, é toda a população sentindo no bolso. Ninguém fica satisfeito com... Aqui a gente ainda tem um pouco de preconceito com quem investe na bolsa, lá é todo mundo. Desde o cidadão com maior riqueza até o mais humilde. Não é cassino que nem no Brasil, que as pessoas veem a bolsa como cassino. Ou como algo de quem tem muito dinheiro, que é algo distante. Lá, inclusive, fundos de pensão são muito vinculados à bolsa. As pessoas são muito jovens e compram ações, o dinheiro é descentralizado, o banco faz banking, faz serviço bancário, e assets fazem gestão de recursos. Aqui no Brasil é 90% em banco e só 10% fora, lá é 90% fora e 10% em banco. Então, é uma população que tem o hábito de investir em ações. Então, não é bom para os Estados Unidos ele ver essa distribuição de valor. O Federal Reserve interviu, mas, claro, suavizou um pouco as perdas, mas a gente teve uma semana inteira, foi um desfecho de... Tanto que hoje foi, digamos, o grande dia consensual de que os bancos centrais avisaram que sim, eles não vão mais deixar essa semana se repetir, e a partir de semana que vem eles vão ser mais atuantes. Nosso Banco Central ontem, vai lembrar, o dólar abriu em 5, e imediatamente o Banco Central entrou de uma forma muito agressiva, vendendo os swaps cambiais, derrubou o dólar para 4,76, então foi uma ação bem agressiva, e hoje também, e o Banco Central já avisou que ele vai intervir, porque $1 a 5 é bem devastador na economia brasileira.
Então a gente tem... Quem é que mais sofre hoje, digamos, que tu imediatamente pensa com esse problema de quarentena, os países sendo fechados, são as companhias aéreas. E as companhias aéreas têm todos os seus custos em dólar. Então a gente já tem uma dificuldade o fator econômico, o contexto atual é negativo para a locomoção, as pessoas estão fazendo home office, as pessoas não estão viajando, e ainda por cima tu tem um dólar a 5, esses dois fatores juntos são bem problemáticos mesmo para as empresas aéreas, são as empresas que podem estar à beira de colapsos e uma quebradeira global, e é isso que daí a crise do petróleo, no caso, ela desencadeou muito mais do que um temor de corona, um temor de petróleo, ela desencadeou um pouquinho o que era o receio de 2008, que é uma crise sistêmica. Sim. Porque se uma empresa de petróleo americano quebra e de repente ela leva um banco junto, ou uma companhia aérea quebra e ela leva um banco junto, a gente pode começar a ter um risco sistêmico e efetivamente uma quebradeira de mercado. O corona talvez fosse um pânico sem fundamento, mas um medo de petróleo, daí a gente já está falando de algo mais concreto, de efetivamente impacto real na economia, com empresas vindo a quebrar. Antes ninguém ia quebrar porque as pessoas vão ficar um mês em casa. Sim. Ia ter desaceleração econômica, mas ninguém ia quebrar como a gente está vendo agora, talvez acontecendo. Entendi. Bom, pessoal, acho que a gente tem um resumo aí de como é que foi as últimas 2 ou 3 semanas e essa semana intensa de choque de petróleo, das consequências graves do coronavírus, não só na bolsa, mas na economia real, atingindo a economia mesmo. Países como Itália tomando medidas drásticas, o governo americano tomando essa semana agora, sendo pressionado para convocar a emergência nacional. Não sei se eles estavam debatendo se agora no final da tarde se eles iam efetivamente convocar a emergência nacional. Não sei se eles decretaram estado de emergência, né? Então a situação está bem grave, a gente está acompanhando esse desenrolar ainda da situação. Eu pretendo continuar monitorando isso e acompanhando, fazendo essas lives e tentando trazer esse conteúdo aqui para vocês. Obrigado, Rodrigo, por ter compartilhado aqui conosco esse conteúdo. E se vocês tiverem sugestões, dúvidas, botem nos comentários, pessoal, e a gente vai tentar continuar trazendo esse conteúdo para vocês, tá legal? Obrigado, gente, boa noite. Se quiser fazer um último comentário aí, cara? Não, acho que o último comentário breve, só para vocês entenderem o contexto, a gente estava no dia 19 de fevereiro, antes do carnaval, a $1 de 4,30, e a gente foi a 5. E o que eu comentei de 6 anos de experiência em um circuit breaker lá em 2017, a gente teve 3 essa semana. Para ver a intensidade da semana. E na terça-feira a gente teve a maior alta em 11 anos, que foi atualizada por hoje. Então a gente teve mais de 10% de queda na segunda, subiu 7 na terça, mais de 10 na quarta, mais de 10 ontem, maior queda do século ontem e hoje a maior alta em 11 anos. Então foram 2 dias extremamente positivos e 3 dias de circuit breaker. Efetivamente uma alternância de volatilidade enorme, a gente vai dias positivos com dias negativos, então o mercado está bem estressado mesmo. E para a semana que vem, só antes da gente finalizar, para a semana que vem, como é que tu acha que... Sim, eu sei que é muito difícil fazer previsão, né? É difícil, mas continua a mesma volatilidade, tu acha que... Como é que tu está analisando o cenário aí? Na quarta-feira, quando o Trump decretou que fechou o país, ontem foi um dia bem sentido por causa disso. Ontem foi, por isso que foi o pior dia da semana, ontem. Mas aquela queda tão forte de ontem, vale lembrar que ontem o Brasil quase teve a bolsa fechada, ela chegou a ter menos 19,80 e suavizou para menos 14. Então ontem sinalizou um pouco, talvez a gente está chegando perto de um fundo, porque as empresas perdendo 50%, 60% de valor, tem empresas na bolsa hoje valendo menos que o caixa delas. Pelo menos hoje de manhã tinham. O Banco do Brasil estava abaixo de valor patrimonial, por exemplo. Então, a gente tem alguns... eu aproveitei para comprar. Então, a gente tem alguns aspectos... 0,8, né? Exato. A gente tem alguns aspectos... Se fosse patrimonial líquido, era 0,6. Então, a gente chegou em umas distorções muito grandes. Claro que a gente vai continuar com uma alternância muito grande de dias muito bons e dias muito ruins, mas talvez a gente esteja se aproximando um pouco do fundo do poço. Ontem era esse o sinal no final do dia, hoje a gente teve um dia muito bom. Os Estados Unidos hoje decretou estado de emergência, talvez no final de semana a gente tenha mais anúncios de bancos centrais anunciando que eles vão fazer na semana que vem, e a gente tem reunião do Federal Reserve na quarta, que deve indicar mais um corte de juros, e como o Federal Reserve anunciou ontem de noite aquele 1,5 trilhões na economia hoje,
e ele vai injetar mais dinheiro, talvez até quarta o mercado fique um pouco mais tranquilo. Agora que tu comentou sobre o Fed, a gente estava comentando aqui antes de começar a reunião, quase uma situação anedótica, né? Comenta de novo aqui ao vivo, então, sobre essa situação do Fed. O Fed injetou 1,5 trilhões, prometeu injetar 1,5 trilhões na economia americana, né? Para gerar liquidez no mercado. Só que ele não sabia que não conseguiria injetar isso tudo de uma vez. Explica isso daí. Ele avisou ontem de noite que ele ia soltar... Vai lembrar que em 2008 o Henry Paulson, secretário do Tesouro, foi ao Congresso americano pedir 1 trilhão para resgatar a economia americana. Na verdade ele disse que não ia usar, mas ele gostaria de ter. Ontem o Federal Reserve anunciou que ele ia de novo usar essa bazuca de 1,5 trilhão. Né? Primeiro ele falou 1 trilhão, depois ele confirmou 1,5 trilhão hoje. O mercado ficou... Meu Deus, 1,5 trilhão, né? A economia tranquilizou um pouco. É o dinheiro pra caramba, né? Muito dinheiro. É quase um PIB, é mais do que um PIB de vários países do mundo. Sim. Então, e daí hoje de manhã ele chegou, quando ele foi efetivamente fazer isso, ele descobriu que os bancos não podiam receber esse dinheiro. Por causa de regulações financeiras que foram criadas depois de 2009, ele não podia simplesmente dar 1,5 trilhões para os bancos e os bancos colocarem isso no balanço e injetar na economia. Então o Federal Reserve ele anunciou uma bazuca ontem e hoje de manhã ele descobriu que ele não podia usar ela de forma tão simples. E ele foi o dia inteiro operacionalizando esse balanço, todo mundo ficou esperando, deu 11 horas, meio-dia e percebeu que não tinha desse dinheiro. E aí vazou a notícia de que o Federal Reserve não sabia muito bem como ele ia fazer. Ou então, seja, a bazuca não ia ser utilizada, a bomba atômica, né? Que nem o Fernando Urich falou. Foi tosca. A situação foi tosca hoje na tarde, mas o Federal Reserve anunciou 1 trilhão por semana quase, vai ser muito dinheiro na economia, mas se avisou um pouco. No final desse processo aí de quantitative easing que eles vão fazer, vai praticamente dobrar o balanço do Federal Reserve, né? Eu acredito que talvez ele termine esse processo com um balance sheet de uns 10 trilhões no Federal Reserve. É uma insanidade, mas a gente está tentando segurar um colapso agora e um temor e um pânico muito grande nos mercados, mas assim como em 2008 a gente está gerando um grande problema lá na frente, de novo. A gente está segurando esse pânico, tentando conter a destruição, porque não pode deixar, não podemos continuar vendo as bolsas dessa forma. Sim. São riquezas e patrimônio de trabalho de uma vida inteira das pessoas, mas a curto prazo os bancos centrais estão intervindo, isso não pode continuar dessa forma, mas a gente vai ter que rever a médio e longo prazo como é que vai ficar esse balanço do Federal Reserve, porque está ficando uma bola cada vez maior. No longo prazo é o valor da moeda do dólar que... sendo depreciada, sendo repassada para toda a economia global, porque o dólar é a nossa âncora. Então, curiosidades. É isso aí. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Vamos em frente.